Quero trazer algo no vídeo de hoje que é relativo ao nosso macroambiente, que é relativo, diz respeito à nossa geopolítica mundial, mas como a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, como as coisas grandes que acontecem no mundo, a gente sempre consegue tirar uma lição para o dia a dia nosso, para o dia a dia do empresário, para o dia a dia de casa, para o dia a dia comum de todo brasileiro. Mas antes eu preciso pedir para você não deixar de se inscrever no canal, não deixar de dar um like no vídeo se você gostar, deixar um comentário. Todo engajamento é muito bem-vindo para esse canal que está no começo. Não tão no começo assim, já fiz alguns bons vídeos, mais de 120, 130 vídeos aí. Então, se você quiser maratonar esses vídeos, fique à vontade, eu tenho certeza que você vai gostar demais do conteúdo, tá certo? Mas voltando para o vídeo, eu preciso contar uma história para vocês, uma história que eu não tirei da minha cabeça. E antes de contar essa história, eu preciso dizer que eu não sou analista geopolítico, eu não sou um exímio entendedor dessa parte. Geopolítica, ela tem muitas nuances. Se você não entende do mundo globalizado como um todo, é difícil você entender da geopolítica como um todo, do tabuleiro de xadrez que se desenrola dia após dia no globo. Então, eu preciso aqui deixar claro que eu não sou analista geopolítico, mas como eu gosto dessa área, dessa parte, eu me informo com os mais variados analistas geopolíticos aqui do YouTube. E um deles estava falando, certa vez, em um dado vídeo, que no começo da guerra Rússia-Ucrânia, o Putin tinha duas opções: ou seguir a doutrina que regia a entrada de uma guerra da nação russa, ou seguir as próprias escolhas que ele tirava da cabeça e fazia. É claro, ele é um ditador, é incontestável o poderio dele dentro da nação russa. É incontestável isso. Você até pode não colocar ele como um ditador, mas que ele tende muito ao lado absolutista de colocar todos que falam amém para ele ao seu redor. Ele gosta de não ter ninguém que conteste ele. Isso é dado, é claro, você não precisa se aprofundar demais em geopolítica para entender uma situação dessa. E aí, o que ditava a doutrina russa para entrar numa guerra é que, dadas nações, se você for atacar dadas nações, você primeiro vai ter 3 semanas de bombardeios aéreos antes de você entrar com tropas terrestres. Isso é o que dizia o manual de incursão dentro de uma guerra na Rússia. Isso, mais uma vez, não estou tirando da minha cabeça, eu estou tirando de vídeos que eu vi de outros analistas de geopolítica aqui do YouTube, certo? Isso é o que ditava a regra na Rússia. Só que, como todo bom absolutista, como toda bom líder que se cerca de pessoas bajuladoras, Putin fez o que ele quis. Ele não fez o que era necessário, o que era estudado, ele fez o que ele quis, que foi tentar tomar Kiev, que é a capital da Ucrânia, o mais rápido possível, da melhor maneira possível, segundo a sua cabeça. Segundo a cabeça dele. O que ele colocou? Ele colocou tropas terrestres junto com bombardeio com ataque aéreo para tentar tomar a capital da Ucrânia, ali pela Bielorrússia, que é Belarus agora. Ele colocou as tropas russas para incursionar a partir dali. E o que era para ser, segundo as próprias bocas, a própria boca do Vladimir Putin, o que era para ser uma questão de 3 ou 4 dias, acabou virando mais de 3 anos que a gente está na guerra. A gente não, mas que o mundo está em guerra. A gente
Todos somos moradores de uma canoa chamada mundo. Então, querendo ou não, nós também estamos em guerra. Mas toda essa história é para te trazer aqui uma reflexão. Quando você, que é o líder da sua empresa, que é o líder da sua organização, se cerca de pessoas que vão ter medo de falar não para você, como é o caso do Vladimir Putin, que se cercou desde 1999, que ele está na presidência da Rússia, ele veio se cercando de pessoas não que falem o que é necessário para ele tomar boas decisões. Ele vem se cercando de pessoas que falam o que ele quer ouvir. Falam o que ele deseja ouvir. Falam, dão relatórios favoráveis, mesmo as situações não sendo tão favoráveis, para caber na retórica que vá agradar de certa maneira aquele imperador daquela situação. Você no seu dia a dia, você não é o Vladimir Putin. Eu espero que ele não esteja me assistindo. Então, você não é o Vladimir Putin. Você tem situações menores ao seu redor acontecendo, mas mesmo assim isso se aplica a você. Mesmo assim, isso se aplica à sua vida. Será que dentro da sua própria empresa você não veio ao longo dos anos se cercando de pessoas que falem só amém para você? Será que você não fez questão de subir para a gerência, para subir para a liderança, aquelas pessoas que você sabe que não só são as melhores, mas que estão alinhadas 100% com você, que não vão contrapor uma decisão sua? Grandes nações fracassam por não ter quem fale não aos seus ditadores. Grandes nações fracassam. Imagina você que tem uma empresa que não consegue girar nem R$1 milhão, que não consegue girar nem 10 milhões de reais, que não consegue girar nem 100 mil reais. Imagina você imerso no seu mundozinho, com todo mundo falando amém para você. Você acha mesmo que você vai conseguir ter clareza numa situação em que todo mundo está mais preocupado em agradar a sua própria decisão do que fazer a organização andar? É isso que eu vejo muitos empresários cometendo esse erro. O erro de se cercar de pessoas que não vão falar nada para ele. Se cercar de pessoas que ele tenha certeza de que não vão contrapor uma decisão dele. E às vezes tudo que a gente precisa é de um contraponto. Deixa eu contar uma coisa para você. Você pode ser a pessoa mais exímia, mais perspicaz do mundo em gestão empresarial. Você pode ter 15, 20, 30 anos de empresa, tocando a sua própria empresa no mesmo ramo, com as mesmas situações. Você pode ser tudo isso, beirando o foda, mas vai chegar uma hora que você vai errar. Isso é inerente ao ser humano. Tomar julgamentos errados, ter julgamentos errados, fazer leituras erradas do ambiente situacional ao seu redor é do ser humano. Às vezes você está tomando uma decisão no imediatismo. Às vezes você está tomando uma decisão errada por falta de ter alguém do seu lado para te puxar a orelha se for preciso, para falar, opa, peraí, será mesmo que essa situação é a mais adequada para a gente tomar agora, nesse momento? Tem gente que tem medo de falar isso para o chefe. Tem gente que tem medo de contrapor o chefe. E se você fomenta isso dentro da sua empresa, fatalmente você vai cair. Você vai cair porque o ser humano, hora ou outra, escorrega. O ser humano, hora ou outra, toma julgamento errado.
Isso não é comigo, isso não é com você, isso é inerente ao cara que está começando agora, que tem um, dois colaboradores com ele, e isso é inerente aos grandes CEOs do país. Donos de bancos tomam decisão errada o tempo todo. É por isso que existe os conselhos em empresas maiores, mas mesmo assim os conselhos estão recheados de burocratas que querem só fazer vista para um lado. E aí, como tudo na vida, a empresa acaba perdendo e logo menos todos aqueles conselheiros acabam perdendo. Mas você aí, pequeno ou médio empresário, você não pode se dar o luxo de ter um conselho, mas você pode se cercar de pessoas que você assegure que elas vão te contrapor quando for necessário. Se você fazer uma análise e nos últimos 6 meses você não teve ninguém falando nada para você, você não teve ninguém contrapondo uma situação sua, você não teve ninguém falando, olha, que tal a gente analisar melhor essa situação? Muito provavelmente você está incorrendo no erro de se cercar de pessoas que eu não vou chamar aqui de baba-ovo, mas eu vou chamar aqui de pessoas negligentes, que querem trazer para você um prato pronto para você se deleitar com ele. E não é com não que você se deleita numa refeição. É, muitas das vezes, com um sim, você está super correto. Não, essa decisão está corretíssima. Vamos fazer, vamos fazer dessa forma como você está colocando. Tenho meus pontos a colocar aqui, mas eu acho que dessa forma que você está falando, tá uma situação bem favorável para a gente tirar do papel. É isso que você quer ouvir. Mas não é isso que vai fazer você crescer no final das contas. Não é isso que vai fazer você ganhar mais um cliente. Não é isso que vai fazer você melhorar sua operação interna dentro da sua empresa. Não é isso que vai fazer você cavalgar para frente. Se cercar desse tipo de gente é se cercar de gente que sabe o que está fazendo, que sabe que é errado ficar concordando com tudo, mas mesmo assim o faz. Eu quero que você sempre lembre dessa situação. Se Vladimir Putin tivesse feito como manda o script do Estado russo para invasões a outros países, se ele tivesse feito como manda a cartilha e não como questões da cabeça dele e do núcleo próximo a ele que não queria falar não. Se ele tivesse feito essa situação, será que ele teria prolongado tanto essa guerra? Será que ele teria gasto bilhões de dólares numa guerra que não tem fundamento nenhum? Numa guerra que ele não consegue nem as regiões minoritárias, os estados lá da Ucrânia, ele não consegue nem bem controlar aquela linha de frente. Será que não teria sido tudo diferente? Será que vidas não teriam sido poupadas se essa ideia esdrúxula tivesse saído do papel? Se tivesse alguém ali para falar, cara, isso não é uma boa ideia, não vai dar bom isso. Olha, a maneira como você está pensando é uma maneira equivocada, é uma maneira que está levando o ego à frente de tudo. Você não consegue ter um bom argumento para a gente tirar um plano de guerra contra a Ucrânia do papel. Por que você está fazendo isso? Talvez se tivesse uma pessoa dessa maneira do lado dele, para alertar ele, para que não seja um puxa-saco, talvez milhares de vidas teriam sido poupadas, milhões, bilhões de dólares teriam sido poupados. Não se engane, por uma decisão errada, a Rússia também colhe as consequências disso tudo. Parece que ela está acima de qualquer situação, mas ela foi sancionada
O povo dela também sofre, principalmente ali naquela fronteira do Donbás, ali, do extremo leste europeu, ali da Ucrânia, principalmente aquele pessoal. E sabe-se lá quando que vai terminar tudo isso. E aí você pode me dizer, pô, Gabriel, então, bacana, né? Os Estados Unidos têm isso. Os Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo até o momento, tem uma pessoa que contrapõe ao presidente. O próprio regime presidencialista pressupõe isso, pressupõe pesos e medidas na situação. Hoje os Estados Unidos está mais na mão de um ditador do que de um presidente. De um cara que, querendo fazer as políticas corretas dentro do país dele, acaba fazendo escolhas baseadas no próprio ego, na própria idolatria a ele mesmo. Quando ele se refere aos Estados Unidos, ele não se refere aos Estados Unidos enquanto nação, ele se refere aos Estados Unidos enquanto ele, presidente Donald Trump. Olha só como são as coisas e como qualquer pessoa não está imune a isso. Eu fiz no final agora esse contraponto com os Estados Unidos, não para criticar os Estados Unidos ou dada a situação. Eu fiz esse contraponto para você entender que lado A, lado B, lado C, lado D, lado E, todos estão sujeitos a esse tipo de situação. Quando você tem um monte de bajulador em volta de você, você não consegue enxergar o que é realidade, você não consegue ir para frente com as situações. Você fica rodando em círculos, tentando tirar proveito, uma migalhinha aqui e tentando se alimentar desse pouquinho que sobra para você. Quando na verdade, se você guardasse o ego e a arrogância no bolso e tivesse pessoas que realmente valem a pena e falem para você o que você merece ouvir, as dicas que merecem, que são pertinentes à sua gestão, você estaria muitas vezes lá na frente, léguas na frente, com a sua empresa o dobro, o triplo, o quádruplo de tamanho do que ela é hoje. Mas você, é claro, preferiu ficar na redoma e se cercar de pessoas que vão dar aval às coisas mais esdrúxulas que você decide tirar do papel. Mais uma vez, eu preciso que, se você gostou desse vídeo, se ele fez você parar para pensar de alguma maneira, eu preciso que você se inscreva aqui no canal, você vai gostar demais do conteúdo. Eu preciso que você dê um like no vídeo, deixe um comentário no vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo é de alguma relevância ou de total relevância para quem assiste ele. Se você chegou até aqui, até agora comigo, muito obrigado mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo nesse canal. Até mais.